Olá! Das diferentes formas que a gente tem para calcular a área de um triângulo, tem uma que é um xodozinho, que aparece assim a rodo nos vestibulares, no Enem, vários exercícios, que é a fórmula para calcular a área de um triângulo equilátero. Conhece esse cara? Conhece essa fórmula? Então assiste esse vídeo que eu vou mostrar certinho para você como que é essa fórmula e a importância que ela tem, inclusive para a gente calcular a área de um hexágono regular. Vamos lá? Então, de todas as formas que a gente tem para calcular a área de triângulo, a área de um triângulo equilátero ela é especial, porque nós temos como memorizar a técnica e a gente calcula a área apenas sabendo o lado dele. Por quê? Bom, vamos lembrar de alguns detalhes aqui, ó. O triângulo equilátero, ele tem várias propriedades, várias características, entre elas, né, a principal, a mais comentada é que o triângulo equilátero ele tem três lados iguais, por isso que ele chama equilátero, né? Todos os lados iguais. E aí nós temos essa medida, a altura dele, né, desse triângulo equilátero, tem uma característica importante também, que ela divide sempre o lado que eu estou usando como base ao meio. Então, por exemplo, vai ter um L/2 aqui, que é o lado do triângulo dividido por 2. A altura se projeta ali bonitinho, tá? Nós temos também outra informação preciosíssima no triângulo equilátero, é que os ângulos internos são todos iguais e iguais a 60 graus, né? Então, a altura, inclusive, também, ela divide esse ângulo ao meio, ficando 30 para cada lado. Então, a gente tem essa informaçãozinha, esse detalhe, que o ângulo interno do triângulo equilátero ele vale 60 graus. Tá? Então, quando a gente fala da área do triângulo, a gente sabe que a gente pode usar aquela fórmula básica, né? Onde a área de um triângulo sempre vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Então, por exemplo, numa situação dessa, se eu tenho, por acaso, a base e tenho a altura, para eu calcular, no caso aí a base vai ser a medida do lado, né? Então, se eu quero calcular a área desse triângulo, eu poderia simplesmente fazer o lado vezes a altura e dividir por 2, sem problema. Eles não deram a medida que está na base, mas deu esse lado aqui. É a mesma, né? Mas aí tem duas formulinhas que eu gostaria que você lembrasse sempre, carregasse aí no coração. E uma delas é da altura do triângulo equilátero. Tem como a gente calcular ela por meio usando só o lado, tá? Você tem o lado do triângulo, você já acha a altura direto. Então eu vou demonstrar para você e depois a gente marca lá de um jeitinho para a gente memorizar. Então o primeiro detalhe que eu gostaria de frisar contigo é que aqui ao traçar a altura nós temos um triângulo retângulo. E eu vou usar aqui o Teorema de Pitágoras de novo para demonstrar isso para você, mas eu poderia usar as razões trigonométricas também. Mas observe que nesse triângulo eu tenho aqui a hipotenusa e eu tenho esse cateto, que é a medida do lado dividido por 2, e o outro cateto formando a altura. Então observe que se eu fizer aquele lado ao quadrado, ele que é a hipotenusa desse triângulo retângulo, vamos dar nome para ele? Vamos colocar aqui, ó, triângulo converte-se A, B e M, já que esse M é o ponto médio, repito, dividiu o lado ao meio. Então, o L ao quadrado vai ser igual à altura ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Então, veja aqui que eu posso desenvolver aqui, né, rapidinho, esse L ao quadrado sobre L sobre 2 ao quadrado, ele vai ficar igual a L ao quadrado sobre 4. Beleza. E aí eu posso desenvolver uma equação onde eu vou colocar o L ao quadrado sobre 4 do outro lado negativo, isolando o h, que é a altura ao quadrado. E aí, fazendo essa subtração de frações, né? Eu já gosto de colocar um 4 embaixo e um 4 em cima para igualar os denominadores. Nós vamos ter 3L ao quadrado dividido por 4. Extraindo a raiz quadrada, que é a operação inversa da radiciação, note que nós vamos ter, então, e aplicando aí as propriedades e tal, nós temos que a altura vai ser o L ao quadrado que saiu da raiz, o 3 continua lá dentro, e a raiz quadrada de 4 que dá 2. Aqui eu só apliquei a propriedade onde eu posso, quando tem uma raiz quadrada de uma fração, calcular a raiz quadrada do número de cima e do número de baixo. Por isso que saiu o L ao quadrado
da raiz como L, né? E o 4 também, né? Ficou como 2. Ou seja, acabei de chegar numa fórmula para calcular a altura de qualquer triângulo equilátero. Basta você multiplicar o lado vezes a raiz de 3 e dividir por 2. Essa formulinha é a fórmula para se calcular a altura do triângulo equilátero. Isso ajuda bastante, mas é para o triângulo equilátero, tá bom? E aí, como que a gente calcula a área? Que esse é o foco da nossa aula, na verdade, né? É que se eu tenho essa altura, veja, e eu já comentei que a área era só multiplicar o lado, que vai ser a base, vezes a altura e dividir por 2, eu posso simplesmente fazer assim, ó, trocar aquele h, que representa a altura, por L raiz de 3 sobre 2. E aí nós temos ainda na fórmula geral que isso está dividido por 2, né? Olha que lindo que vai ficar agora. A área desse triângulo equilátero, quando eu multiplicar L vezes L, dá L ao quadrado. E aí, se eu fizer a divisão entre frações, ou fazer o famoso barrigão, barriguinha, nós vamos ter aqui que a área do triângulo vai ser igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ou seja, essa fórmula, perceba que só tem o L aparecendo ali para nós. Se eu tiver ao lado do triângulo equilátero, eu posso calcular a sua área apenas fazendo L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Memorize isso, guarde no coração essa formulinha, porque se você não usou ainda, você vai usar muito para resolver exercícios de matemática. Então, para tornar simples uma situação como essa, se eu quero calcular, por exemplo, a área desse triângulo, eu percebi que ele é equilátero porque todos os lados são iguais, eu não preciso nem perder muito tempo. A área do triângulo equilátero vai ser L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, para calcular isso daqui, nós vamos fazer 12 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E olha o tempo que a gente ganha, né? Você não precisa ficar perdendo tempo desenvolvendo tudo aquilo, porque geralmente ele só vai passar ao lado mesmo. E aí você vai ter que ficar achando a altura? Não, compensa decorar essa formulinha. Então aqui eu vou fazer 12 vezes 12, só para mostrar a simplificação aqui, né? Que eu vou dividir por 4. Vou simplificar aqui, dá 3. 3 vezes 12, 36 raiz de 3 centímetros ao quadrado. Essa vai ser a área do nosso triângulo. Olha que lindo, né? Agora, uma aplicação importantíssima para essa fórmula é quando a gente quer calcular a área de um hexágono regular. O que é esse hexágono regular? O hexágono regular é um polígono que tem 6 lados e todos os lados eles são iguais, têm a mesma medida. Então, eu estou chamando aqui de A, poderia colocar L também, não tem problema, mas eu quis chamar de A. E qual que é o grande lance desse cara? O que o hexágono regular ele traz para a gente de curiosidade ou de particularidade? É que quando você traça aqui essas diagonais que passam pelo centro, elas se encontram num ponto em que permite nós formarmos aqui, vou colocar um A, B, C, D, E, F aqui, são os vértices do hexágono, mas ela permite a gente separar aí em 6 triângulos, e esses 6 triângulos, 3, 4, 5, 6 triângulos, eles são equiláteros. Sempre para qualquer hexágono regular. Mas veja bem, pentágono, octógono, eneágono, não, esses caras, quando eu dividir desse jeitinho ali, vai formar triângulos isósceles, que tem 2 lados iguais, né, e um diferente. Agora aqui não. Aqui nós estamos falando de triângulos que são equiláteros, ou seja, todos os lados aqui medem A. Ou seja, nós temos 6 triângulos iguais. E como é um triângulo equilátero, eu sei que a área do triângulo equilátero basta fazer L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E aí, se eu quero calcular, então, a área de um hexágono regular, eu posso simplesmente fazer assim, ó, multiplicar por 6 a área desse triângulo equilátero. Eu nem preciso decorar como fórmula do hexágono, eu calculo a área de um triângulo equilátero e multiplico por 6. Tá? Nesse caso, se você quiser aprofundar um pouquinho mais, né, você pode trocar aquele área do triângulo equilátero pela sua regrinha que nós acabamos de ver. Então, ficaria 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, onde você pode, inclusive, até simplificar aqui, né? Se você quiser deixar mais mastigadinho aí, ó, 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Essa é a fórmula da área do hexágono. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, a medida desse lado do hexágono, esse valor de A, né, para qualquer valor, qualquer hexágono,
A área dele seria simplesmente eu fazer 3 vezes a ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, já aplicando a fórmula. Ou, simplesmente, eu multiplicaria por 6 a área de um triângulo equilátero, tá? Essa dica para o cálculo de área de um triângulo equilátero é fundamental. Você tem que carregar isso porque são muitas situações em que o triângulo equilátero aparece, até porque ele é muito bonitinho, né? Você olha para ele assim, as características que nos apresentam, tipo a altura dividir ao meio ali, inclusive a altura de um triângulo equilátero faz o papel da mediana, da mediatriz, né, da própria altura, né, de todos aqueles segmentos que a gente já estudou. Inclusive, vou deixar aqui no cardzinho, né, para você lembrar dos detalhes daqueles pontos notáveis no triângulo, baricentro, circuncentro, ortocentro, incentro, todos eles, tá bom? Então espero ter ajudado com essas dicas e a gente continua no próximo vídeo aí falando de mais área de triângulo. Bons estudos!